Capítulo 12. Meditação 4. Dos pecados. Preparação. 1. Põe-te na presença de Deus. 2. Pede-lhe que te inspire. Considerações. 1. Pensa bem há quanto tempo começaste a pecar e adverte quantos os pecados se multiplicaram em teu coração desde esse primeiro momento, como todos os dias os tens aumentado contra Deus, contra ti mesmo, contra o próximo, por obras, palavras, desejos e pensamentos. 2. Considera as tuas más inclinações e como te deixaste arrastar por elas, e por estes dois pontos verás que as tuas faltas são em maior número do que os cabelos da tua cabeça e as areias do mar. 3. Considera, por outra parte, o pecado de ingratidão para com Deus, que é um pecado geral que se espalha por todos os outros e que os torna infinitamente maiores. Vê, pois, quantos benefícios Deus te fez e nota de que todos os abusaste contra o doador. De modo especial, quantas inspirações desprezadas, quantos bons movimentos frustrados. E ainda mais que isto, quantas vezes recebeste os sacramentos e onde estão os frutos deles? Em que pararam estas preciosas joias com que o teu caro esposo te tinha adornado? Tudo isto ficou encoberto sobre o peso das tuas iniquidades. Com que preparação os recebeste? Pensa nesta ingratidão, pois tendo Deus corrido tanto atrás de ti para te salvar, tu fugiste sempre dele para te perderes. Afetos e resoluções. 1. Confunde-te da tua miséria. Oh meu Deus, como hei de comparecer na vossa presença? Ai de mim que não passo de um tumor deste mundo e de um mar de ingratidão e iniquidade. É possível que eu tenha sido tão desleal que não tenha deixado um só dos meus sentidos, uma só das minhas potências da minha alma para gastar e corromper, por violar ou manchar, e que não tenha passado um só dia da minha vida sem produzir tais depravados efeitos. É assim que pago os benefícios do meu Criador e o sangue do meu Redentor. 2. Pede perdão. Pede perdão e lança-te aos pés do Senhor como o filho pródigo, como Madalena, como uma mulher que tivesse manchado o leito conjugal com toda a sua sorte de adultério. Ó Senhor, usai esta misericórdia com esta pecadora. Ai de mim, ó fonte de vida de compaixão, compadecei-vos desta miserável criatura. 3. Propõe mudar e melhorar de vida. Ó Senhor, não, nunca mais, mediante a vossa graça, nunca mais me abandonarei ao pecado. Ai de mim, excessivamente o amei. Detesto e abraço-vos, ó Pai de misericórdia. Quero viver e morrer convosco. 4. Hei de acusar-me corajosamente dos meus pecados passados, para os apagar, e não deixarei um só que não lance para fora de mim. 5. Farei tudo o que puder para arrancar inteiramente do meu coração as suas raízes, particularmente tais e tais que mais me importunam. 6. Abraçarei constantemente os meios que me forem aconselhados para o conseguir, nunca me parecendo ter feito bastante para reparar tão grandes faltas. Conclusão. 1. Dá graças a Deus que te esperou até hoje e que te comunicou estes bons afetos. 2. Oferece-lhe o teu coração para os pôr em prática. 3. Pede-lhe que te dê forças, entre tantas outras coisas. Pai Nosso, Ave Maria, faz um ramalhete espiritual. Capítulo 13. Meditação 5. Da morte. Preparação. 1. Põe-te na presença de Deus. 2. Pede-lhe a sua graça. 3. Imagina que estás doente no leito da morte e sem esperança alguma de escapar dela. Consideração. 1. Pensa na incerteza no dia da tua morte.
Ó minha alma, tu sairás um dia deste corpo. Quando será, porém? Será no inverno ou no verão? Na cidade ou na aldeia? De dia ou de noite? Será de repente ou pouco a pouco? Será de doença ou de desastre? Terás tempo para te confessar ou não? Terás assistência do teu confessor e pai espiritual? Ai de nós, de tudo isto nada sabemos, absolutamente nada. A única coisa certa é que morreremos e sempre mais do que pensamos, mais cedo do que pensamos. 2. Considera que então, pelo que te diz respeito, se acabará o mundo, pois para ti não mais o haverá. De cima a baixo tudo se transformará a teus olhos. Sim, porque então os prazeres, as vaidades, as alegrias mundanas e as afeições nos parecerão fantasmas e sombras. Ah, desventurada, porque bagatelas e quimeras ofendi o meu Deus? Veremos então que deixamos a Deus por um nada. Pelo contrário, a devoção e as boas obras hão de então parecer-nos em extremo apetecíveis e doces. E porque não segui este belo e agradável caminho? Então os pecados que pareciam pequeníssimos parecerão tão grandes como as montanhas e a tua devoção parecerá bem pequena. 3. Considera as dolorosas e tristes expressões com que a tua alma te despedirá deste mundo. Ela dirá adeus às riquezas, às vaidades, às más companhias, aos prazeres, aos pensamentos, aos amigos e vizinhos, aos pais, aos filhos, ao marido, à mulher, numa palavra, a todas as criaturas. E, finalmente, despedir-se-á do teu corpo, que deixará pálido, mudado, desfeito, horroroso e pestilencial. 4. Considera a pressa com que será tirado dali esse corpo e escondido na terra, e que, feito isso, o mundo nunca mais pensará em ti, nem se lembrará mais de ti como tu não pensaste nos outros. Deus o tenha em descanso, se dirá, e depois tudo acabou. Ó morte, quão pouco se pensa em ti e como és rigorosa. 5. Considera que ao sair do corpo a alma segue o seu caminho, ou para a direita ou para a esquerda. Ai, para onde irá a tua? Que caminho seguirá? O mesmo que tiver começado neste mundo. Afetos e resoluções. 1. Ora a Deus. Ora a Deus e lança-te em seus braços. Senhor, recebei-me debaixo da vossa proteção neste dia terrível. Tornai-me ditosa e favorável essa honra, e que antes de todas as outras da minha vida sejam tristes e de aflição. 2. Despreza o mundo. Pois que não sei a hora, era o que devo deixar-te ao mundo, não quero apegar-me a ti. Ó meus caros amigos, meus queridos parentes, permiti que não vos ame mais, senão com uma amizade santa, que possa durar eternamente. Pois, para que hei de unir-me a vós, se depois é preciso deixar-vos e quebrar a união? 3. Quero preparar-me para esta hora e tomar as precauções necessárias para fazer esta travessia com sucesso. Quero assegurar o estado da minha consciência quando me for possível e pôr ponto a tais e tais falhas. Conclusão. Dá graças a Deus por estas resoluções que te inspirou. Oferece-as à sua divina majestade. Pede-lhe, novamente, que te dê morte ditosa pelos merecimentos de seu filho. Implora o auxílio da Santíssima Virgem e dos Santos. Pai Nosso, Ave Maria. Prepara um ramalhete de mirra. Capítulo 14. Meditação 6. Do juízo final. Preparação. 1. Põe-te na presença de Deus. 2. Pede-lhe que te inspire. Considerações. 1. Finalmente, decorrido o tempo que Deus marcou para a duração deste mundo, e depois de desenrolar uma infinidade de sinais e presságios com que os homens se mirrarão de terror, o fogo, vindo como um dilúvio, queimará e reduzirá a cinzas toda a superfície da terra, sem que nenhuma das coisas que nela vemos fique isenta. 2. Depois deste dilúvio de chamas e de centelhas, todos os homens ressuscitados da terra
salvo os que já ressuscitaram à voz do arcanjo, comparecerão do vale de Josafa. Mas ai de nós, com que diferença! Porque uns estarão em corpos gloriosos, resplandecentes, e os outros em corpos hediondos e terríveis. 3. Considera a majestade com que o soberano juiz comparecerá, cercado de todos os anjos e santos, tendo diante de si a cruz, mais refulgente que o sol, insígnia da graça para com os bons e de rigor para com os maus. 4. Este soberano juiz, por seu mandato terrível, que será sem demora executado, separará os bons dos maus, pondo uns à sua direita e os outros à sua esquerda. Separação eterna, depois da qual estes dois grupos nunca mais se encontrarão juntos. 5. Feita a separação e abertos os livros das consciências, ver-se-á claramente a malícia dos maus e o desprezo com que trataram a Deus, e, por outro lado, a penitência dos bons e os efeitos da graça que receberam de Deus, e nada ficará oculto. Ó Deus, que confusão para uns, que consolação para outros. 6. Considera a derradeira sentença dos maus e de malditos para o fogo eterno que está preparado para o diabo e para os seus companheiros. Medita bem estas palavras de tanto peso. Ide, diz ele. É uma palavra de abandono perpétuo que Deus intima estes desgraçados, expulsando-os para sempre da sua presença. Chama-os malditos. Oh minha alma, que maldição! Maldição geral que abrange todos os males. Maldição irrevogável que abrange todos os tempos e a eternidade. E acrescenta, para o fogo eterno. Olha o meu coração, para que esta grande eternidade, ou inausurível eternidade das penas, como és terrível. 7. Considera, pelo contrário, a sentença dos bons. Vinde, diz o juiz. Ai, é a palavra agradável da salvação, pela qual Deus nos chama a si e nos recebe na assembleia da sua bondade. Benditos de meu Pai, ó preciosa bênção que abrange toda a bênção, vinde tomar posse do reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Ó Deus, que graça, porque este reino nunca terá fim. Afetos e resoluções. 1. Treme, ó minha alma, com esta lembrança. Ó Deus, quem pode dar-me segurança para este dia em que as colunas do céu tremerão de terror? 2. Detesta os teus pecados, pois só eles te podem perder nesse dia horroroso. Eu quero julgar-me a mim mesma agora, a fim de não ser julgada. Quero examinar a minha consciência e condenar-me, acusar-me e corrigir-me, para que o juiz não me condene nesse tremendo dia. Vou, pois, confessar-me, acatarei de bom grado os avisos necessários e tudo o que me for recomendado. Conclusão. Dá graças a Deus que te proporcionou meio para de alcançares seguranças para esse dia e o tempo para fazer penitência. Oferece-lhe o teu coração para a fazer. Pede-lhe que conceda a graça de fazê-la bem. Pai Nosso, Ave Maria, prepara um ramalhete espiritual. Capítulo 15. Meditação 7. Do Inferno. Preparação 1. Põe-te na presença de Deus. Humilha-te e pede a sua assistência. Imagina uma cidade coberta das trevas, ardendo em chamas de enxofre e pez pestilencial, cheia de criaturas que não podem de lá sair. Considerações. 1. Os condenados estão no abismo infernal, como dentro de uma cidade mal-aventurada, onde sofrem tormentos indivisíveis em todos os seus sentidos, e todos os seus membros. Porque assim como empregaram todos os sentidos e membros para pecar, assim sofrerão em todos os seus membros e em todos os seus sentidos as penas correspondentes ao pecado. Os olhos, à conta dos seus olhares levianos e pecaminosos, sofrerão horrível contemplação dos demónios e do inferno. Os ouvidos, porque se deleitaram com as conversas viciosas, nunca ouvirão senão prantos, lamentações e desesperos, assim como os demais sentidos. 2. Além de todos estes tormentos,
há ainda um maior, que é a privação e a perda da glória de Deus, que eles estão sempre, para sempre, excluídos de ver. E se Absalão achou que a privação do semblante amigo e afável do seu pai David era mais para entristecer e enfadar do que do seu desterro, que pesar e mágoa não será estar para sempre privado do nosso doce e suave rosto. 3. Considera sobretudo a eternidade destas penas, que só por si basta para tornar insuportável o inferno. Ai, se a picadela de um inseto em uma orelha, se um calor de uma pequena febre nos torna tão comprida e enfadonha uma curta noite, quão espantosa não será a noite da eternidade com tantos tormentos. Desta eternidade nascem o eterno desespero, as blasfémias, as raivas infinitas. Afetos e resoluções. Atemoriza a tua alma com as palavras de Isaías. Ó alma minha, poderás viver eternamente com estes ardores perduráveis no meio deste fogo devorador? Queres realmente abandonar o teu Deus para sempre? Confessa que o mereceste e quantas vezes, mas de agora em diante quero seguir pelo caminho contrário, para que hei de descer a este abismo. Empregarei, pois, e tal esforço para evitar o pecado, que é o único que me pode dar esta morte eterna. Agradece, oferece, suplica.